Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no nosso projeto de construir um conhecimento de álgebra linear. Vamos dar uma olhada hoje em produto vetorial. Antes de tudo, pré-requisitos, né? Trigonometria, redução ao primeiro quadrante, determinantes 3x3, decomposição de ortogonal de vetores, seno de A menos B, seno A cosseno B, seno B cosseno A, minha terra tem palmeiras onde canto sabiá, torque é um momento de força, chame como você quiser. Área de paralelogramo vetor unitário. Vetor unitário, deixei um exemplo aqui no cantinho inferior direito. É um vetor I no X, J no Y, Z, K no Z, né? Em cada um deles com uma unidade. Você pode decompor qualquer vetor assim. Então, por exemplo, um vetor 3, 1, 2, ele é 3i mais j mais 2k. Beleza, pessoal? Bem, isso foi o que eu vi de cara, porque é uma matéria tão correlacionada que é complicado dizer, né? Estou com a impressão de que a álgebra linear é tudo. Bem, o que eu já sabia de álgebra linear, de produto vetorial antes, era isso aí, né? Se eu tenho um vetor, por exemplo, desenho um paralelogramo para vocês poderem enxergar a questão da regra da mão direita, né? O vetor A vezes o vetor B, o módulo dele vai ser A vezes B seno do ângulo, né? Se é um paralelogramo aqui, por exemplo, vai ter um ângulo de 90 graus, então o seno seria igual a 1, por exemplo. Para você saber o sentido que vai ficar o vetor aqui, você usa a regra da mão direita, tem um vídeo sobre isso aí. E se você quiser fazer ele em termos de IJK, você coloca o vetor unitário IJK, o primeiro vetor, né, porque aqui no produto vetorial a ordem dos tratores altera o produto, e o segundo vetor aqui, calcula esse determinante o que deu. Agora, vamos tentar interrelacionar uma coisa com a outra, o que é que vocês acham? Bem, como eu já falei para vocês, da base teórica, né? Você joga aí JK, mete os vetores aí e acha o produto vetorial. Mas isso aí tá no R3, dá um trabalho danado, não tem nem ideia de como é que faz isso, né? Como eu já falei para vocês, regra da mão direita, no próprio canal, a gente tem aí um dos vídeos mais populares, se eu não me engano, o terceiro vídeo mais popular, assiste lá para poder não se enrolar em termos de regra da mão direita, né? E eu resolvi desenvolver isso aí para a gente poder fazer a comparação com essa questão de achar esse módulo, né? E o primeiro problema é que isso está no R3. Mas nada impede eu trabalhar no R2, porque se esses dois vetores têm um ponto em comum, que eu estou reforçando aqui, eles, sendo um diferente do outro, eles determinam um plano. Então, se eu tiver no plano XY, o valor de z dele vai ser igual a zero, concordam comigo? Então fica um pouquinho mais simples. Então eu posso botar aqui A1, A2, 0 e assim por diante. Só que eu vou ficar com um valor numérico aí, eu quero ver isso em termos de ângulo. Então, para a gente ver isso em termos de ângulo, que tal a gente fazer assim, ó? Vou chamar A maiúsculo sem setinha na cabeça do módulo do vetor A, tá? Que está aí em azul. Então, se eu quiser saber ele em x, cosseno do ângulo que tem a ver, né? Que é cateto adjacente, então cosseno de alfa. Se eu quiser saber em y, A, seno de alfa. E em z ele é zero, porque ele está só no plano xy. Mesma coisa fazendo aqui com b. Deixa eu prestar atenção aqui, porque... já ia errando beta, né? O ângulo de B é beta, tá aqui, ó. Como eu ia falando, eu adoro errar isso aí. Então tem que fazer com uma atenção aqui. E diferente de uma sala de aula normal, o aluno grita, professor, deu bobeira aí. Né? Eu sempre incentivei meus alunos a me dizer quando eu estiver errado, porque eu erro mesmo, gente. É uma desgraça. Ó, tô eu de novo, tá? Tentando falar e escrever ao mesmo tempo. Então, no x cosseno, no y seno, então A seno de alfa, 0. B cosseno de beta, B seno de beta, 0. Agora ficou bonitinho, tá?
cosseno, seno, AB, beleza. O lance é que, como eu já coloquei dois zeros aqui, né, os valores deles em Z é zero, né, o K de cada um desses vetores aí é zero, fica fácil você ver o determinante, né, porque se eu jogar a regra de Sarri, o que vai estar diferente de zero? Aqui é zero, ó. Esse aqui é diferente de zero, enxergaram? No positivo é aqui, e no negativo é a diagonal secundária. Se você traçar qualquer outro triângulo aí, vai esbarrar nesses zeros. Enxergaram isso? Então, se você não se sente à vontade, inclusive, de fazer a regra de Sarri, né, estrela, pode completar em cima ou do lado, né? Então, ó, na parte negativa, já que eu estou com a caneta vermelha, A, seno de alfa vezes B, cosseno de beta. Então, a parte negativa ficou assim. A parte positiva ficou A cosseno de alfa vezes B seno de beta. Legal? Isso aí tudo multiplicado por K, né? Então, vou botar o vetor unitário aqui e aqui. Então, você pega essa linha, subtrai dessa e acha aí o que dá. Como eu percebi que ia ficar apertado para colocar aqui, já coloquei o resultado nessa linha aqui. Então vamos desenvolver, né? Primeiro colocar A vezes B em evidência e está começando a ficar bonito, né? Então cosseno alfa, seno beta, menos cosseno beta, seno alfa, isso dentro do parênteses, tudo isso multiplicado pelo vetor unitário K. Beleza? Só que quem é isso aqui, ó? Isso aqui é o seno de beta menos alfa. Tá? Como é que eu sei, ó? Porque o primeiro é seno A, cosseno B, né? Então primeiro vem o primeiro seno aqui, ó. Legal? Então A vezes B vezes seno de beta alfa. Poxa, se fosse alfa menos beta, bateria em teta direitinho. Legal? Porque eu pego esse ângulo aqui, alfa, subtraio de beta e encontro um ângulo teta. E o ângulo teta é significativo, porque é o ângulo entre os dois vetores. Só que deu menos teta aqui, né? Então vai ser menos A vezes B, seno de teta vezes o K. Legal? O que faz todo sentido, porque se eu aplicar a regra da mão direita aqui, girando de A para B, o meu polegar vai estar apontado para dentro. Por isso que é esse valor negativo aqui. Tudo bem? Mas em módulo ficou o módulo de um vetor, módulo do outro vetor, multiplicado pelo seno do ângulo, como a gente queria mostrar lá desde o começo, ó. QD, aqui, ó. Tá aqui o módulo. Enxergamos? Show de bola. Tudo correlacionado bonitinho. E onde é que a gente vai usar isso? A gente pode usar, por exemplo, no conceito do torque. O torque é o produto vetorial entre a força e a distância do braço de apoio, né? Repara, ó, módulo de um, módulo de outro, seno do ângulo, aí você vai encontrar pela regra da mão direita para onde vai estar apontando o seu vetor, se ele vai estar para o lado de fora do papel, né, no caso aqui do teu celular, da tua TV, ou para o lado de dentro. Aqui no caso vai estar para fora e a gente considera esse momento que faz o giro anti-horário positivo. Legal? Essa é a convenção aí que a gente tem. E tem algo a dizer mais, né? Porque se por um acaso você tem um vetor V1 e V2, já deixei a altura traçada aí, porque a área do paralelogramo é a base que multiplica a altura. Então, quanto é que vai ser a área do paralelogramo aqui, ó? A área do paralelogramo vai ser a base é o módulo do vetor 1 e a altura. Bem, o seno do ângulo θ vai ser o cateto oposto, H, dividido por V2. Então, H vai ser V2 seno de θ. Legal? Então, módulo de V2, seno de θ. E repara que a área do paralelogramo aqui, determinado pelos dois vetores conforme esse desenho que eu fiz, bate numericamente com o módulo do produto vetorial. Ó. Módulo do vetor, seno do ângulo. Então, percebe que o produto vetorial tem esse montão de coisa? Então, deixa eu voltar aqui para a gente poder entender os detalhes. Primeiro, ele tem um montão de pré-requisito porque ele tem um montão de interrelações. Número 2, o módulo do produto vetorial é
o módulo dos vetores multiplicado pelo seno entre o ângulo deles. Você pode determinar algebricamente, calculando o valor desse determinante aí, e a direção e sentido você utiliza a regra da mão direita. Logicamente, tá? Se eu não falei até agora, eu vou dizer uma coisa importante. Produto vetorial, então o resultado que você tem é um vetor. Bem, desenvolvendo essas crianças aí, a gente consegue provar que o módulo do vetor vai ser o produto dos módulos multiplicado do ângulo entre eles, útil para saber, por exemplo, o momento de uma força e a área do paralelogramo estabelecida entre os dois vetores coincide com o módulo do produto vetorial. Olha, pessoal, eu fico tranquilo de pedir o like para vocês, porque eu acho que essa aula ficou linda. Na minha opinião, uma das aulas mais bonitas do canal. Então, senta o dedo no like aí. Lembra que no canal tem aula todo santo dia. E na descrição do canal, um montão de PDFs lá em Drive à disposição de vocês, tudo 0800. Então, para todos, como sempre, aquele enorme abraço.